Boa noite a todos. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar reinando em cada vida, em cada coração. Amém? Vamos ouvir um louvor ao Senhor. Graças a Deus por estarmos aqui. Amém? Deus vai nos abençoar. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reis, principados e potestades se prostram ante a tua majestade, porque dele, por ele, para ele são Todas as coisas, e por Ele, para Ele, são todas as coisas. só me resta te Adorar, adorar, eu só quero te te adorar, adorar. eu nasci pra te adorar, eu nasci pra te dizer que te amo, eu te amo, é dizer que te amo, eu te amo, te amo. O sol, A lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade, Porque dele, por ele, para ele, e são todas as as coisas. porque dele, por ele, para ele, todas as coisas. Só me resta te Adorar, te adorar. eu só quero te Adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar. Te amo, te amo.
Amém? Oremos ao Senhor. Eterno Deus e Pai Celestial, queremos te louvar e bendizer o teu santo nome. E queremos te agradecer, ó Deus, porque estamos tendo a oportunidade de levar até os teus filhos e filhas, Senhor, uma palavra que venha do trono da tua graça para satisfazer, renovar, abençoar os nossos corações. Aceita, pois, a nossa gratidão e vem, Senhor, e enche-nos com teu santo e glorioso Espírito. E que o Espírito Santo, Senhor, possa fazer uma grande obra em cada vida, em cada coração. E se for da tua vontade, Senhor, poder, ó Deus, multiplicar essa mensagem e levar muitas vidas, ó Deus, a compreender como é maravilhoso estar, como é maravilhoso servir ao Senhor. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco, nos dirige em tudo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós temos procurado com essas lives sempre passar uma mensagem que envolva principalmente a salvação. Porque a salvação da nossa alma é o que existe de mais importante no Evangelho. É a nossa conquista. Ou seja, nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida e agora nós queremos terminar a nossa carreira, né? Terminar a nossa vida aqui na Terra, não sei quanto tempo, né? Deus sabe quanto tempo está determinado para a vida de cada um, mas quando terminar a nossa vida aqui, o nosso destino é o céu. Nosso destino é a cidade celestial, aonde Deus está, aonde Jesus está. Eles estão nos esperando, estão nos aguardando. Então, esse é o nosso grande objetivo. E nós temos que, também tenho trazido aqui, sempre a ideia de que no Evangelho existe o primeiro passo e existe um segundo passo, que é muito importante para complementar o primeiro. Então, o segundo passo, ele normalmente complementa o primeiro, ele acrescenta ao primeiro algo, coisas imprescindíveis para que haja um complemento, para que haja uma totalidade, né? E não haja nenhuma sombra de dúvida quanto àquilo que estamos fazendo, estamos recebendo e o que vamos alcançar no reino de Deus. Então, eu queria dividir com os irmãos, as irmãs, nessa noite, uma palavra que está no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 22, que fala sobre a parábola daqueles que foram convidados para as bodas de casamento. Então, Mateus capítulo 22, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, então, mais uma vez veio a falar-lhes em parábolas e disse: o reino dos céus é semelhante a um reino que celebrou as bodas de um casamento de seu filho. Enviou os seus servos para chamar os convidados para o casamento, mas esses não quiseram vir. Depois enviou outros servos recomendando: dizei aos convidados que já preparei o meu jantar. Meus bois cevados já foram mortos e tudo está pronto. Vinde às bodas, vinde ao casamento. Porém, eles responderam, não fazendo caso. Foram um para o seu campo, outro para tratar dos seus negócios. O restante, apoderando-se dos servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou com muita raiva, ficou muito indignado
enviou o seu exército e destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos: o banquete, na verdade, está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide às encruzilhadas e convidai para o casamento a todos o que encontrardes. E saindo os servos pelo caminho, juntaram todos quanto encontraram, tanto os maus como bons. E a sala do banquete se encheu de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava trajado, estava vestido com vestes de núpcias, de casamento. Perguntou-lhes: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Disse então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Amém? Que Deus abençoe com a leitura de sua santa e gloriosa palavra. Na igreja do Senhor temos muitas preocupações. E muitas pessoas que ficam se preocupando com aquilo que nós chamamos de filigranas. Coisas que não levam a lugar nenhum. Fazer ou deixar de fazer. O ponto central da nossa preocupação, da nossa vida, sempre tem que ser o nosso alvo. Qual é o nosso alvo? A salvação. Qual é o nosso alvo? Cristo. Qual é o nosso alvo? A palavra. Isto sim é que deve nortear, isso que sim deve dominar completamente a nossa vida, para que nós não nos distraiamos, para que nós não venhamos a perder o foco, a perder o nosso grande objetivo, que é exatamente o mais importante. Qual é o mais importante da nossa vida cristã? Qual é? Nós conseguirmos, alcançar o grande objetivo, que é a salvação da nossa alma, que é nós chegarmos no final da nossa carreira, e nos encontrarmos com o Senhor. Então, o Senhor deixou aqui no livro de Mateus, também repetiu lá no livro de Lucas também, a respeito da parábola das bodas. Então o rei convidando, os seus súditos para vir, e se entende, de alguma forma, de que esses primeiros que negaram a vir para as bodas de casamento são os judeus, porque a Bíblia diz: veio para que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus por adoção. Então os judeus o rejeitaram, fizeram pouco caso do convite. E aí então, graças a Deus, houve a extensão desse convite salvídico para a salvação de todo aquele que nele crê. Então Deus amou o mundo de tal maneira. Amém? Então, graças a Deus por isso. Então o primeiro passo, porque o que nos preocupa é o final dessa parábola. Primeiro, é o caso em que uma pessoa foi encontrada participando das bodas e não estava participando de forma correta.
não estava participando de forma digna. Depois, no final, o encerramento da parábola fala sobre que Jesus dizendo: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, o que vem a ser uma pessoa chamada e uma pessoa escolhida? O que vem a ser? Porque, na verdade, essas bodas aqui, o casamento, né, está se referindo ao grande encontro triunfal, quando eu e você vamos nos apresentar diante do Senhor. Né? E aí, então, o Senhor está dizendo: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então, isso é algo extremamente importante que nós deveríamos prestar mais atenção. Não podemos abrir mão, né, de ter um entendimento melhor, maior sobre essa questão de ser chamado. Nós precisamos entender que, no caso, a salvação, ela tem dois atos. Dois atos. A maioria das pessoas, elas pensam que a salvação é um ato só, mas são dois atos. Um ato só, quando se refere ao sacrifício de Jesus. Sim, o sacrifício de Jesus é um ato único, o sacrifício. Agora, o sacrifício leva à salvação. Então, o sacrifício de Jesus foi um ato. Agora, a salvação tem dois atos. A maioria das pessoas, elas não entendem isso. Por isso que tem dificuldade para entender a salvação. Então, primeiro ato da salvação. Qual é o primeiro ato da salvação? Qual é? Qual é o primeiro ato da salvação? Bem, o primeiro ato da salvação é quando eu aceito a Jesus. É quando eu recebo a Jesus na minha vida. Então, ele vem para a minha vida. Eu o recebo. Então, alguém chega e pergunta: você quer aceitar a Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida? Sim ou não? Então, você chega e diz: eu quero aceitar. Então, esse é o primeiro passo. E aí, muitas das vezes, nós paramos nesse primeiro passo. Mas existe um segundo passo que é tão importante, tão fundamental quanto o primeiro. Que parece que são iguais, mas eles são distintos. Por quê? Porque o primeiro ato é quando eu recebo a Jesus. Então, ele vem a mim. Então, esse é o primeiro passo. E aí, o segundo passo é quando eu vou a ele. Então, uma pessoa, ela quando aceita Jesus, ela, além de aceitar a Jesus, ela tem que dar o segundo passo. Qual é o segundo passo? Entregar a sua vida a Jesus. Sem isto, a salvação não é completa. Se você e eu só recebermos a Jesus, mas não entregarmos a nossa vida a Ele, então a salvação não se completa. Então eu posso correr o risco de estar sendo contado juntamente com aqueles que são chamados, mas não vou ser contado com aqueles que são escolhidos. Então, nós temos que perceber, entender essa grande diferença entre aceitar e entregar. Então,
O primeiro passo é: eu aceito a Jesus. Segundo passo, eu entrego a minha vida para Ele. E então, aí o processo da salvação se inicia e se completa nesses dois atos, de receber e entregar. Muitas pessoas, infelizmente, né, elas aceitam a Jesus, mas não entregam a sua vida a Ele. E aí tem uma diferença entre o ser crente e o ser discípulo. O ser crente é aquele que aceita a Jesus. Então ele aceita Jesus, ele passa a crer. Agora, ele não entrega a sua vida a Jesus. Então, ele não passa a ser discípulo de Jesus. Ele crê. Então, muitas das vezes você conversa com uma pessoa, né? E ele, vamos dizer assim, não tem nenhuma ligação maior ou menor com uma religião e tal. Você acredita em Deus? Eu acredito em Deus. Eu creio em Deus. Deus está comigo. Deus está aqui. Deus está no meu coração e tal. Né? Ele crê em Deus. Ele é crente. Mas ele não é discípulo. Não é discípulo. Crente é aquele que aceita Jesus. Discípulo é aquele que aceita e entrega a sua vida ao Senhor. E aí faz com que o processo da salvação seja completo, né, na vida daquela pessoa. Então, todos são chamados. Pela parábola que nós estamos vendo aqui, todos são chamados, todos são chamados. Mas nem todos são escolhidos. Exatamente por que não são escolhidos? Exatamente porque tem, né, o problema referente ao discipulado, a entregar as suas vidas ao Senhor para se tornarem discípulos de Jesus Cristo. Então, eles recebem a Jesus, mas não entregam a sua vida. E aí, então, né, eles são chamados a participar do reino, eles até entram, eles até participam, eles até gostam, eles acham até bom, mas a parte que lhes cabe, que seria entregar suas vidas ao Senhor, eles não fazem. Eles não fazem. E aí, então, enquanto ele não assim o fizer, enquanto ela assim não o fizer, o que vai acontecer? Eles não podem ser discípulos do Senhor. Se eles não são discípulos do Senhor, eles vão ser contados entre aqueles que foram chamados. Eles não vão ser contados entre aqueles que foram escolhidos. Né? Então, escolhido é quando você, né, você vai e entrega a sua vida a Ele. E aí ele vem sobre a sua vida. E a partir daí, então, né, começa a grande obra, né, de Jesus na sua vida. Judas, por exemplo, ele aceitou a Jesus, mas não entregou a vida para Ele. Judas andou com Jesus, Judas fazia parte do ministério. Judas conheceu a Jesus, mas não entregou a vida para Ele. Já Paulo, né? Paulo era contra Cristo,
né, contra Cristo, mas teve depois um encontro maravilhoso com ele, aceitou a Jesus e entregou a sua vida para ele. Entregou a sua vida a Jesus. E aí, então, ele foi contado como, né, um verdadeiro escolhido. Quando Jesus, em determinado momento, ele começou a falar sobre as necessidades que cada um dos seus discípulos teria que vivenciar, teria que passar, teria que tal. O que aconteceu? Eles disseram: duro é esse discurso, quem poderá suportar? E foram saindo um por um, de fininho, foram embora. Eram dezenas, eram centenas que queriam o evangelho de receber Jesus, mas não queriam o evangelho de entregar a sua vida a Jesus. E aí a Bíblia diz que eles foram saindo um por um, até que Jesus ficou só com a turminha dele, né? Só com aquele pessoalzinho dele, os apóstolos, mais uma meia dúzia e tal. Perguntou: e aí, vocês também não querem ir embora? Vocês não querem se retirar também? Então Pedro, né? Para quem iremos nós? Só tu tens, né, as palavras de vida eterna. Então, muitos abandonam a Jesus quando se veem confrontados a entregar as suas vidas ao Senhor, para viver o verdadeiro discipulado. E aí entra uma coisa muito importante, que é pagar o preço. Pagar o preço. Pagar o preço de pertencer ao Senhor, de pertencer a Jesus. Então muitos não querem pagar o preço. Muitos não querem. Muitos não querem se parecer com Cristo. Muitos não querem viver uma vida diferente, uma vida separada, uma vida aonde a presença de Deus seja mais importante do que qualquer outra coisa. Muitos não querem. E aí são contados aonde? São contados naqueles que são chamados e não naqueles que são escolhidos. Agora, é uma pena, né? E é triste você poder imaginar que dentro do próprio reino de Deus, né? Que aqui Deus está falando com relação ao seu próprio reino, o reino de Deus na terra, há muitos chamados e poucos os escolhidos. Quer dizer, uma grande maioria, né? Uma grande maioria é chamada, mas não é escolhida. Foi chamada, vieram para participar, mas estão participando de qualquer maneira, de qualquer jeito. E eu quero dizer para você e para mim que o reino de Deus não é oba-oba. Que o reino de Deus é sério, é uma coisa muito séria, é uma coisa tremenda. Porque nós estamos falando de almas, que é o que existe de mais precioso nesse mundo, é a alma do ser humano. Você talvez possa chegar e dizer assim: o ser humano não vale nada, tal. O ser humano, mas o ser espiritual que está dentro desse ser humano, ele tem um valor incalculável. Um só. Porque ele é eterno. Esse ser que está dentro do ser humano, ele é eterno. Ele jamais morrerá. Então, todas as coisas dessa vida passam, tudo acaba. Mas o que está dentro da vida do ser humano é eterno. Viverá para sempre. Então, por isso
que é de grande valor. E a igreja do Senhor, ela deveria pensar melhor e até se entristecer pelo fato de que essa proporcionalidade, né, é muito grande entre muitos chamados e poucos os escolhidos. Porque não é só uma questão de você chamar uma pessoa e ela não aceitar. Não. Às vezes a pessoa aceita Jesus, mas não entrega a sua vida a Ele. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Quando uma pessoa aceita Jesus, mas ela não entrega a sua vida a Jesus, está igual a esse homem. Ele foi convidado, ele estava nas bodas, mas quando o rei se aproximou dele, viu que ele estava o quê? Vestido com roupas inadequadas para um casamento. Ou seja, ele estava vivendo, né, de uma forma que não permitia que ele fosse comparado aos demais que estavam junto com ele. Então isso é um problema grave, um problema muito sério, pela qual deveríamos pensar e repensar, né, para nós podermos ter a devida visão de que o que é a nossa vida, como está a nossa vida, o que é a salvação, o que ela representa na nossa vida. Quando eu entrego a minha vida ao Senhor, então, se eu entreguei a minha vida para Ele, então eu não me pertenço mais. Por isso que o Senhor Jesus disse, todo aquele que quiser ganhar a sua vida, quer dizer, segurar, prender a sua vida consigo, perder-la-á. Por quê? Porque vai ser contado junto com os chamados. E todo aquele que perder a sua vida, quando é que você vai perder a sua vida, hein? Quando você entrega a sua vida ao Senhor. Então você não tem mais posse dela, você perdeu. Todo aquele que perder a sua vida, ou seja, todo aquele que pegar a sua vida e entregar a sua vida ao Senhor, no final ganhar-la-á. Ganhar-la-á. Por quê? Porque está escrito. Jesus disse ao Pai, Pai, todos aqueles que tu me deste, todos aqueles, um por um, nenhum se perdeu. Ele apenas abriu um parêntese, né, e colocou uma exceção e disse, apenas se perdeu o filho da perdição. Está se referindo a Judas. Né? Mas todos aqueles que vão a Cristo recebem e o entregam, então perdemos a nossa vida. Por isso que o apóstolo São Paulo ele chega e diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que eu vivo, né, é para o quê? Para glorificar a Ele, para exaltar o nome do Senhor. Então, esse assunto é um assunto muito sério, né? Muito sério. Porque ser discípulo é pagar o preço, né? É pagar o preço. Que preço é esse que você paga, hein? Que preço? É o preço de você subordinar os seus sentimentos, né? Os seus desejos, suas vontades, tudo aquilo que pode encaminhar você, né, a fazer, a pensar, a desejar
que vai lhe afastar do centro da vontade de Deus, que vai extrapolar os limites, né, que foram deferidos por Deus para a minha e para a sua vida, então você deixa de ser discípulo. E se você deixa de ser discípulo, você deixa de ser escolhido, você passa a ser chamado. E é muito bom também lembrar que a situação, né? Nós vamos pregar isso uma outra oportunidade, mas a questão da pessoa que se desvia da presença de Deus. Lá no livro de Provérbios está escrito que o lugar do desviado é na congregação dos mortos. Ou seja, a congregação dos mortos é aquela congregação onde todas as pessoas que estão ali não têm vida. Não tem vida. Não recebe vida. Então, quem é a vida? É Jesus. Não tem Jesus. Se não tem Jesus, né? Se morrer desviado, no céu não vai entrar. Por quê? Porque deixou de ser escolhido. Para ser o quê? Para ser chamado. Ah, pastor, mas a salvação não perde, a salvação perde. Irmão, minha irmã, a salvação não perde. A salvação não se perde. Agora, a salvação não se perde pela parte de Deus. Por quê? Pela parte de Deus não perde a salvação. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Então Deus não me deu uma coisa para depois quebrar, para depois me tirar, para depois dizer que não é bem assim. Não. A salvação de Deus para mim, é perfeita. Não se perde. Agora, quem perde a salvação sou eu. Eu perco a salvação. Porque a salvação, ela vai ser o fruto, ela vai ser o resultado daquilo que foi a minha vida. Então o apóstolo Paulo, novamente, né, citando, né, ele diz, combati o bom combate, acabei a minha carreira, quer dizer, acabei a minha vida aqui e guardei a fé. Ou seja, foi um discípulo do começo ao fim. Porque, volto a dizer para mim e para você, o grande problema da nossa grande trajetória, da nossa grande jornada, é o final. É o final. Lá no final, nós vamos nos deparar com Ele. Se formos nos deparar com Ele, graças a Deus. Então, quando chegar no final da nossa vida, se nós estivermos com Deus, glória a Jesus, graças a Deus por isso. Agora, se não tivermos, vamos ter problema. Então, ser discípulo é pagar o preço. É pagar o preço. De ter uma vida que se pareça com Ele. Se pareça com Ele. Então, Deus deixou para mim e para você um modelo. Aonde está o modelo? Na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada fala da criança, fala do jovem, fala do adulto, fala do solteiro, fala do casado, fala do pai, fala da mãe, fala do ancião, fala todas as áreas e todas as etapas da vida para que ninguém se perca, para que todos possam manter em si a salvação em Cristo e não venham a se desviar por nenhum motivo. Né? Então, e por que tem que se pagar um preço? Por que tem que pagar um preço para ser discípulo? Porque a porta é estreita, o caminho é estreito. Entende? Então, o caminho que leva à salvação, o caminho que leva a Cristo, o caminho que leva ao céu, o caminho que leva para a vida eterna, é uma porta estreita, é um caminho estreito.
Então, por isso é que nós temos que pagar um preço. E o caminho que leva à perdição, o caminho para onde andam os chamados, é um caminho largo. É um caminho largo, uma porta larga, é um caminho largo, mas que no final leva o quê? Leva à perdição eterna. Então, aquele homem que estava participando daquelas bodas, quando ele foi descoberto, né? Quando ele foi descoberto, o que o rei mandou fazer? Mandou pegá-lo, né? E lançá-lo nas trevas exteriores, onde vai haver pranto e ranger de dente. Aonde é isso? Né? Aonde é isso? É o lugar para onde os chamados irão. Ou seja, aqueles que participam, né? Não estamos falando aqui de fora da igreja, estamos falando dentro da igreja. Estamos falando aqui do povo da igreja. Estamos falando aqui do povo do Rei de Deus, os que são chamados. Ou seja, são chamados, ouvem a pregação, ouvem a palavra, recebem a palavra, muitos aceitam a palavra, mas não querem ir para o próximo passo. Qual é o próximo passo? Hein? Então, quando foi anunciado a vinda, né, de Nosso Senhor, diz que o Evangelho ia ser pregado aos homens de boa vontade. Né? E aí, quando se começou a pregar o Evangelho, né, João Batista começou a pregar dizendo que arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Então, arrependimento. E qual é o segundo passo depois do arrependimento? Qual é? É a conversão. É o discipulado. Está lá no livro de Mateus, né? Capítulo 28. E de fazer discípulo em todas as nações. Discípulo é aquele que segue o seu mestre. Discípulo é aquele que anda como o seu mestre andou. Discípulo é aquele que fala como o seu mestre falou. Discípulo é aquele que faz as coisas como o seu mestre faz. E aí nós recebemos as instruções através da sua palavra. Então, através da palavra de Deus, nós temos toda a orientação para que tenhamos uma vida, né, de verdadeiros discípulos de Jesus. Então, quando alguém olha para uma pessoa que está vestida, né, com uma camisa de futebol, né, então você diz assim, aquela pessoa ali, né, ela torce por tal time, que você identifica, né, aquela pessoa pelas cores, né, pelo escudo e tal, ou seja, tá vendo ali, aquele fulano ali é torcedor tal, porque ele, né, tá vestindo a camisa do time dele. Então é assim também, né? Nós temos que ser identificados como discípulos de Jesus. Então, temos que andar como ele andou, né? Então, ser cristão, mais uma vez quero repetir, ser cristão verdadeiro, não é oba-oba, não é brincadeira, não, é coisa séria, coisa muito séria. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós temos que resplandecer na nossa vida a glória de Cristo. A glória de Cristo. Entende? A Bíblia diz que nós temos que exalar o bom cheiro de Cristo, da rosa de Saron. Tem a história, tem um livro muito bom, né? Os Apóstolos dos Pés Sangrentos. Era um grande
um homem muito rico, né? Filho de uma família tradicional na Índia, né? Paquistão, na Índia. Sanurdi Sandasim. Então, o apóstolo dos pés sangrentos, ele entregou a sua vida a Jesus, né? Numa família que tinha outra religião, e ele foi posto para fora, e ele perdeu tudo, né? Homem muito rico, ficou sem nada, um jovem, e ele entregou a sua vida ao Senhor. E aí fez uma grande obra, levou dezenas, centenas, milhares de pessoas a Cristo, com seu testemunho. E um dia ele foi na Inglaterra, né? Ele ia fazer uma conferência na Inglaterra, e ele bateu na casa de uma senhora, que parece que ia hospedá-lo, e ele bateu, e a secretária daquela senhora, quando abriu a porta, estava ele lá, né? E a senhora lá de dentro perguntou: quem está batendo na porta? E a secretária respondeu para a dona da casa: eu não sei quem é, só sei que olhando para ele, ele se parece muito com Jesus. Eu só sei que ele se parece muito com Jesus. E é verdade, foi um príncipe maravilhoso, servo maravilhoso do Senhor aqui na terra, Sanurdi Sandasim, né? Morreu atravessando as colinas do Himalaia para pregar a palavra de Deus no tempo de inverno. Nunca mais seu corpo foi encontrado, mas está com o Senhor, né? Então, o chamado ele está enganado e está se enganando. Por quê? Porque o projeto da vida espiritual, ela tem começo, meio e fim. Começa na cruz, atravessa pelo processo de conversão, que é a santificação, e chega lá no final, né? Nós vamos bater na porta, e Jesus vai estar lá, e quando ele abrir a porta, ele vai dizer: vinde bendito, vinde bendita de meu Pai, possuir por herança. Esse vai ser o escolhido. Então, o escolhido, ele quando chegar lá, nesse processo de começo, meio e fim, ou seja, entregar a sua vida a Jesus, se converter, se tornar um discípulo, né? Através do processo de santificação, e lá no final, entrar na Canaã celestial. O chamado, infelizmente, ele passou pela cruz do Calvário, ele aceitou a Jesus, ele gostou da mensagem, ele acha a mensagem muito bonita, muito gostosa, ele aceitou a Jesus, mas não entregou a sua vida completamente. Então, ele anda pelos seus próprios caminhos, ele faz aquilo que lhe apraz. A Bíblia manda ele ir para a direita, ele vai para a esquerda. A Bíblia manda ele não fazer isso, ele faz. A Bíblia... Então, ele é um chamado. E aí o que vai acontecer? Ele vai nadar. Um dia vai perder a força e vai morrer, no máximo, ele vai morrer na praia. Mas não vai conseguir alcançar o céu de luz. Então, vamos pensar e vamos repensar. Está escrito: muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. E aí? Eu sou um chamado ou eu sou um escolhido? Quem é chamado pode ser escolhido? Sim. Sim. É só você entregar a sua vida ao Senhor.
Se você quiser fazer isso agora, você pode fazer. Se você não tiver consciência plena da sua salvação, se você não tiver certeza que agora, se por qualquer motivo, né, fosse o último momento da sua vida aqui agora, você tem certeza que o Senhor estaria de braços abertos esperando você? Sim ou não? Se você tiver certeza, é porque você é um escolhido. Se você não tiver certeza, é porque você ainda é um chamado. E aí você precisa sair da turma dos chamados e entrar na turma dos escolhidos. A turma dos chamados pode ser maior, mas a que vale mesmo, a que tem grande valor, é a turma dos escolhidos. Porque a turma dos chamados não vai entrar no céu. Quem vai entrar no céu é a turma dos escolhidos. E aí eu acho que, meu irmão, minha irmã, acho não, tenho certeza, que é algo que deveria nos preocupar dia e noite, para que verdadeiramente, né, nós pudéssemos ser discípulos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que cada dia, a gente vai melhorando. Cada dia a gente vai crescendo. Cada dia a gente vai entregando. Cada dia a gente vai se submetendo à palavra do Senhor. E vamos cada vez mais tomando a forma do Reino de Deus. Tomando mais a forma de Jesus. Cada dia vamos tomando menos a forma desse mundo. Cada vez menos o inimigo vai tendo menos poder sobre a nossa vida. Porque vivemos num mundo de trevas, mas esse mundo não pode, não deve nos dominar. Porque nós pertencemos ao Senhor. Amém? Você pode dizer amém? Você tá entendendo essa palavra? Está entendendo? Não? Porque isso é que é importante. Isso é que é importante. É a salvação. Tem milhões e milhões de mensagens de acariciar o coração, de fazer bem ao coração, fazer bem à mente. Mas a gente precisa falar sobre a salvação, porque a salvação é que importa. Está escrito, o que adianta o homem ganhar o mundo todo? O que adianta a mulher ganhar o mundo todo e depois perder a sua alma? Então nós temos que falar de salvação hoje, amanhã falar de salvação também, depois da manhã falar, e a vida toda ficar falando de salvação. Porque é o assunto mais importante da Bíblia Sagrada. Jesus morreu para nos salvar. Jesus não morreu para nos dar presente. Jesus não morreu para nos dar casa, comida e roupa lavada. Jesus não morreu para isso. Jesus não morreu para... Não. Jesus morreu para nos salvar. Então, o grande foco, o grande objetivo da minha e da sua vida tem que ser o quê? Tem que ser a salvação. E o grande objetivo é, como é que eu ganho, como é que eu perco? Aonde essa cidade, que é o meu destino final, onde fica, como é que eu faço para chegar lá? E o que eu tenho que fazer para chegar lá? É isso. Me preocupar se eu pertenço à igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fui convidado para as grandes bodas, a grande festa do casamento. E ali eu estou como? Hein? Eu estou vestido de forma adequada, com as vestes nupciais, as vestes de um casamento, ou eu estou ali de qualquer jeito, eu estou ali de qualquer maneira, eu estou ali... O rei rapidamente
vai dizer: você está aqui. Você está aqui no meio desse povo, mas você não pertence a esse povo. Você está aqui cantando aqui, mas você não pertence a esse povo. Você está aqui dançando aqui, mas você não pertence a esse povo. Você está aqui até pregando aqui, mas você não pertence a esse povo. Você é contado nos chamados. Mas eu e você precisamos entrar para o grupo dos escolhidos. Amém? Você quer fazer isso? Aleluia? Então que Deus nos abençoe. Amém? E que você possa ter essa grande proposta de vida para a sua vida. Sair do grupo dos chamados e entrar no grupo dos escolhidos. Porque o grupo dos chamados no céu não vai entrar. O grupo dos escolhidos, o céu foi preparado para estes. Então, meu irmão, minha irmã, aceite esse grande convite. Aleluia. Se você já é um escolhido, glória a Deus. Se você é um chamado, graças a Deus. Mas você precisa urgentemente entregar toda a sua vida ao Senhor, para que você seja também contado juntamente com aqueles que são escolhidos de Deus. Porque muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém? Ora pelo trabalho. Você ora depois do outro. Eu quero fazer uma oração. Aleluia. Nosso Deus eterno Pai. Aqui estamos, Senhor, ó Deus, teus filhos, que um dia fomos chamados e um dia passamos a ser escolhidos. Por quê? Porque aceitamos a Cristo, mas também entregamos a nossa vida a Ele. E então, Senhor, em nome de Jesus, se nós somos escolhidos, se nós entregamos a nossa vida ao Senhor, a nossa vida então está nas tuas mãos. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que tu possas, Senhor, estender a tua mão para, ó Senhor, manifestar o teu poder agora. Estenda a tua mão aqui, coloca a tua mão unida junto com a minha. Amém? Em nome de Jesus, que Deus possa abrir as portas dos trabalhos, ó Deus, das oportunidades, porque está escrito na tua palavra, Senhor, promessa tua, a vida digna para os teus filhos. Nós somos teus filhos, nós somos escolhidos, Senhor, ó Deus, e que uma porta se abra para que nós possamos ter o pão de cada dia, viver uma vida digna e todos possam ver, nós possamos testemunhar que somos teus filhos, que somos teus servos. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o poder do inimigo. Aleluia. E que boas notícias venham sobre a sua vida, que uma porta se abra para a sua vida, para que o pão nosso de cada dia seja, ó Deus, renovado todos os dias, com uma vida digna e abençoada. Que Deus possa curar o teu coração, que Deus possa curar a tua vida, que Deus possa te levantar nessa hora, que Deus possa tirar toda a tristeza, toda a angústia, que Deus possa tirar toda a depressão agora do teu coração, em nome de Jesus, e que você se levante agora e declare: aleluia, aleluia, eu sou um escolhido, eu sou uma escolhida, e Deus não abandona os seus filhos. Deus nunca abandona os escolhidos, porque os escolhidos são seus filhos, filhos para sempre. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Ele que pode fazer o mar se calar no momento em que a tempestade vier te afogar. Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer? Vou ter que encerrar aqui, meu irmão. Caminhar por entre as águas. Bem, a paz do Senhor.